Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Não tô secando o Ciban. Calma, pessoal, não precisa me dar hate. Não tô secando o Ciban. Eu tenho uma leitura. O Ciban com 1,87 m, 115 quilos é incrível. Só que ainda vou acrescentar. Em relação a volume. Posso acrescentar. O cara que vai confrontar bem com o Ciban é o Horse. Sim. Sabe por que vai confrontar bem? Tem uma visão um pouco diferente. A minha visão eu não sei se o Ciban correria esse risco. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Sua visão, você acha que o Ciban vence esse show? Tem duas visões na minha mente. Tecnicamente, não. Tecnicamente, para mim, ele não vence. Porém, do ponto de vista business, ele vence. Para mim, ele vence tecnicamente. Para mim, ele vence pelo business, tecnicamente não. Bom, então, Itinho, para você, o Ciban, então, ficaria entre os 3 maiores atletas Open do planeta, porque ele vai ganhar do top 4. Exatamente. Top 4. Então, ele só ficaria atrás de Hari, Dauda e Dauda. Porque são os 3 únicos Open de verdade. Porque se você for pegar o próprio Martin, quando confronta com os outros 3, ele é aquele ponto que destoa. É o único que você fala assim, entrou porque não tinha mais ninguém. Essa é a verdade. Ele é bom, mas não ao ponto de um top 4 de Olímpia. E aí eu vejo que o Ciban, ele traz a densidade, ele traz a separação muscular e o volume, eu acredito que ele vai trazer, porque a gente tem visto um Ciban fazendo preparações para ter que bater um peso com tranquilidade. Ele não poderia chegar, por exemplo, o Ciban é o campeão. Com o problema de saúde dele, ele não poderia chegar e dizer assim, vou bater o meu peso na última semana. Então, já vou fazer uma preparação mais tranquila para eu não precisar correr riscos. Então, eu acho que na Open, ele vai chegar com praticamente a mesma condição da Classic, só que bem maior. Vocês vão ver se o físico dele respondendo, tomando com algumas coisas que ele vai poder tomar mais, sem pôr a saúde dele em risco. Porque é uma vez só, né? É uma vez só e a gente sabe que aquelas drogas que puxam um pouco mais de volume não são tão arriscadas com aquelas que puxam condição. Droga que puxa condição, você pode ver na literatura, é as que mais põem o seu físico em desgaste. Então eu acho que ele vai chegar maior e com a condição ali próxima. E o Ciban maior, a gente está falando dele com 115, quase 120 quilos. Olha, se ele bater esse peso, Itinho, ele vira uma encrenca pesada demais. Eu acredito que ele vai chegar no porque, mínimo assim, com 115. Na minha teoria da conspiração... Não, eu também acho que dá para chegar com 115, sabe por quê? Porque ele bate sofrido 109. Exato. Não tem como ele não ganhar pelo menos 4 quilos. Vai, então 114. Se ele não subir 4 quilos, ele não soltou comida. Não soltou comida? Então, 2 pontos que eu me lembro. Eu me lembro de ter assistido um vídeo dele que ele mostra todas as refeições dele num dia. Eu assisti porque fiquei curioso para saber o quanto ele comia. E eu vi lá que ele comia muito pouco. Exatamente. Eu falei, caramba, ele come... Coisa assim, é 200 gramas de arroz. Ele come... Quando ele está numa fase de ganho, é 350 de arroz. A quantidade de aveia, né? Tudo aquilo que ele comeu num dia, eu falei assim, ele come 3.000 calorias. Aquilo que ele come num dia é fácil comer aquilo num dia, pela quantidade. Né? E ele, com essa quantidade de comida, consegue ter esse corpo, esse shape. Caramba, o cara não é à toa que ele é o campeão. Né? O campeão que todo mundo conhece. Aí, assim, por isso que quando eu falo tecnicamente, é que eu estou me baseando no shape dele de Classic. Então, por isso eu falo, tecnicamente, não dá para ele ganhar. Agora, ele pode surpreender a gente e ganhar? Pode, principalmente por causa do business. Ele, como você acabou de dizer, por causa do business que ele faz, que ele é um grande vendedor de produtos e ele quer desenvolver a marca dele na Europa, provavelmente esse é o motivo do show.
fazer presença na Europa, pessoalmente competindo, para poder fazer a empresa dele crescer na Europa. Um ponto que eu vejo. Para que isso seja mais forte ainda, uma vitória seria esmagadora nesse sentido. Não vai ter um lugar da Europa que não vai se falar de Siban vencendo um Praga Show. O top 4, fugiu o nome dele agora, o Martin, vai puxar a condição com medo do Siban. Tem que Ele puxar. vai puxar a condição Tem com que medo do puxar. Siban. Se ele não Com a puxar, ele condição perde. do Olímpia e o Siban aumentando esse volume aí para 115 pelo menos, eu acredito que o Siban tem possibilidades de ganhar. Então, lembra, eu quando vi o Martin perder para o Nick Walter, que eu adoro chamar de Walter, eu não vi essa condição que ele botou no Olímpia. Eu não vi esse shape do Olímpia. O Martin me surpreendeu no Olímpia com o shape que ele apresentou lá. E ele está muito amigo do Siban, né? Está treinando com o Eu acho Siban que aí eles têm problema na direto. empresa. Né? Eu acho que ele sai da Holly lá, que é do Fuad, naquela outra empresa que ele está. Talvez o contrato dele vai terminar, ele só está cumprindo tabela. Está muito amigo A do Raw Siban. gosta de fenômenos. É. E ele é um fenômeno. Ele estreou em quarto lugar nos dias Cara, de ele ganhou hoje. do Jacket. É, Ele exatamente. ganhou do Jacket. Ele é um fenômeno, ele é um cara que se evoluir... 27 anos de idade. Se ele evoluir, ele pode brigar com o Derek. O Derek não foi terceiro, porque era melhor que ele, por causa do volume. Se ele aumentar o volume, ele pode brigar com o Derek, brigar com o Had. Ô, Pinduca, a galera tá falando aqui no chat que o Sebon falou que tá com 118 quilos. Não, sim, Ó, 118, é que mas era sem tirar rebote. água, você entendeu? Sem É, tirar sem água, tirar pode ser água. verdade. Posso falar? Se ele tiver com 118... Não, ele estava com 118. Ele Não, pode ele ser vai verdade. subir com 115, não vai Não, subir menos que 115, não. 115, Era 118. no físico dele, vai ser pra gente talvez uma grande E é surpresa. 115 para estar seco, para carbar, e aí a gente vamos ver como o físico dele responde. Não tô secando o Siban. Calma, pessoal, não precisa me dar hate. Não tô secando o Siban. Eu tenho uma leitura. O Siban com 1,87m, 115 quilos é incrível. Só que do lado dos Opens ele pode ficar fino. Não significa que será vai ficar suficiente. Ele pode ficar fino. Por quê? Porque os Opens são atarracados, gente. Então, por exemplo, você pega o Rafa, que é que nem ele falou, que é um Open mais clássico, ou seja, é um Open de linha. Sobe no palco com 118, com 1,80m. É, bem mais eu acho que ele. Certo? Pô, 115, ou seja, 3 quilos a menos. E o Rafa entrou na condição. Com 1,87m. Mas, Renato, ó, Então, não, deixa eu só concluir aqui. Então, minha visão. Por isso, eu acho que o Siban não ganha. Porque o Martin Fitzwater, ele tem a linha, o desenho e o preenchimento que a Open pede. Na hora que colocar semi-relaxado, um cara todo preenchido contra um cara mais fino. Peitoral, um cara todo preenchido contra um cara um pouco mais fino. De costas, vai dar uma briga boa. Mas mesmo assim, um cara preenchido. É um cara que você vê menos espaços. Fica lindo o Classic com Classic. Quando você pega um Open e um Classic, tendência é o Open deixar o Classic fino. mas Então ó, essa é a leitura. 115 do Siban contra 118 do Rafa, a condição do Siban é muito além da do Rafa. Mas vamos ver se ele Então, mantém essa Calma. condição com Você tá falando 115. do Rafa não, você tá falando do 100, Rafa. não, você tá falando do Rafa. Você tá falando do Siban com 109. Sim, mas é, eu acredito você acha- que ele vai conseguir puxar. Você acha que ele Vocês vai vão com ver. 115 Não, ter a eu mesma acho. Vamos lá. condição? Não, uma coisa eu te garanto. Não sei. Ninguém ganha 5 quilos de músculo em um mês. Não então é- vai vir água. Não é questão de ganhar. Ué, se sabe você tá qual é falando a que ele vai ganhar ideia? a mesma Ó, condição? o que vocês têm que entender é o seguinte, ó. Vamos lá, se ele Quando- pesa 109 quilos. Vamos lá, se ele pesar 109 quilos. Isso é raciocínio lógico. Se ele pesa 109 quilos e depois de um mês ele pesar 115, ele ganhou 6 quilos. Certo? Ou 6 ele quilos. recuperou do que ele estava perdendo para manter aquele peso. Não, mas tem tem um recuperar, detalhe. Ele ganhou. Não, mas tem um detalhe, ele ganhou, Vitinho. ele ganhou 6 quilos. Desses 6 quilos que ele ganhou, recuperar, pouco importa. É tudo músculo. Ó, Fisiologicamente falando, vocês Não. lembram do experimento do Colorado? Não. Certo? Que eu lembro. o atleta ganhou 29 quilos em 29 dias, se eu não me engano. É, mas ele estava doente antes. Né? Exato. Ali veio a memória muscular. É. Eu acredito que o Siban, ele vai puxar muito desse peso
que o corpo dele estava lá já louco para crescer. E o que eu quero falar é o seguinte, o Siban, ele vai ficar fino na pose que ele passa o carro na galera, que é peitoral de lado. Ele vai ficar mais fino do Você que não o acha que ele vai Martin. ficar fino no duplo bíceps de frente? De frente, ele vai faltar um pouco de volume do lado do Porque Martin. a pose que mais afina o atleta é o Mas duplo quando bíceps de você frente. fala assim, ó, sobre ele estar fino, eu acredito que um atleta como ele, de clavículas largas, não vai ficar tão feio do lado do Martin, por conta das clavículas. Não, de tamanho de distância, pode ser que não. Exato, de Mas de frente, volume, De sim. preenchimento. Né? Porque, ó, não esquece de um outro detalhe. 109 é o peso da balança. O peso do segundo palco não Do é palco 109. não é. É essa Ele pode ser questão. 113. É essa a questão. Você entendeu? E Pode se ser ele conseguir 112. chegar com os 118, é muito si. É, então é muito si. na questão Ele do não Siban. precisa chegar com 118 que ele não vai bater peso. Não, ele vai chega chegar com- no peso certo. Exato. Não, mas mesmo não batendo peso, o cara tem a estratégia da desidratação. Não. Né, O Open não. Não, o Open vem chegando, tipo assim, ele não vai, por exemplo, bati 115 e subo 118. Não, o Open já está com o peso da balança próximo do Renato, palco. Por exemplo, ó, tem. Não, é próximo do palco. Sim, é próximo do É, palco, não é por- igual um Classic. Não, é o do Mas, por Open é quase igual. Não, mas por exemplo, ó, o atleta, ele vem ali, ó. Talvez hoje os caras não façam tanto, mas, por exemplo, o cara vem, ó, segunda-feira, 0 carbo. E aqui eu tô falando, galera, até vou usar a preparação do Dória. Segunda-feira, 0 carbo. Terça, 0 carbo. Quarta, 0 carbo. Quinta-noite, se ele vai pro Olímpia e pesa, cara, ele tá totalmente depletado. Bateu o peso na quinta. O Open não pesa, Itinho. Pesa. Os caras. Tanto que Não, eles pesa, ele eles pesa. colocavam o peso. Não, ele pode pesar, ele mas pesa, ele tem mas regra. Não, é isso Só que eu pra tô querendo constar. falar pra você. É só o pra peso constar. que ele Só pra constar. informou, eu tô falando sobre a informação mesmo. Que o Olímpia colocava o peso. Então, ele zero carbo na segunda, terça, quarta. Não, mas não quinta importa. noite. Eu tô falando do peso do Siban agora. O Siban tá com 118. Então, Renato, mas o que você tem que entender é que o peso, por exemplo, o peso do fio informado no Olímpia era o peso que ele batia no meeting. Eles subiam no meeting. Não, sim, mas isso não importa. Eu tô falando assim, Você- se o Siban agora tá com 118, a tendência dele é ser 118 para baixo. Pra baixo. Então, é isso que eu tô querendo falar pra Mas você. depois ele não vai reganhar. Mas aí ele vai Ele não fazer tem o quê? motivo Vai... pra reganhar. Não, mas entenda, ele tá 118 já tem uns dias já. Sim. Então o que eu tô querendo falar, ele vai subir 118, talvez vá para 122, aí ele vai baixar para 115 depletado. Concorda? Não, Quando ele não. fizer a depressão, Não, eu não zerar concordo o porque eu não carbo- acho que ele vai conseguir passar Ah, de eu 118. acho que não. 118 Não, já é passar peso de pra 118 caramba. não. Você Falei falou 122? 122? Não, de peso sem depletar. É, mas eu não acho. Eu acho que Ah, ele já eu tá não- no talo Ah, em não, 118. não, não duvido. Senão ele vai perder a condição. 109 para 122. Para ele manter a condição que ele está acostumado a subir, eu acho que a única 115 variação. e 18, é, eu acho. a única variação Minha real opinião. que nós vamos poder ver, se é 109 na balança com aquela condição, e depois no palco ele está com 112, o máximo que a gente vai ver ele aí é com 113, 114 quilos. Eu 115. ainda acredito. É, no palco. 115, No 115. máximo, no 115 máximo. no palco, Entendeu? para Agora, 112. e aí você ele fala botar assim, 3 quilos, peraí, aí 3 ele tá na mesma quilos condição. mais cheio, com a mesma condição, naquele corpo grande que ele tem, é quase nada. Mas É quase eu ainda nada. acredito que o Se fosse Siban- 6 quilos, eu já começava a ficar assustado. Eu mas acho que o 3... único cara que ele pode perder é o Martin. Só. Não, mas assim, É, o Martin Porque é o a cara a ser pose batido. que ele vai realmente, que Ó. a gente vai ver falta, é de lado. por isso que eu falei, Porque o cara que é tecnicamente... largo, por exemplo, o Siban, todo mundo sempre elogiou ele por ser uma naja. Ele de baixo baixo, você não dá nada. Quando ele abre, arma, você vê aquela coisa larga. Então, de frente, você tinha alguns atletas, por exemplo, que de frente não ficavam estreitos do lado do Big Ramy. Muito pesado, muito grande. Quando virava de lado, é aí que você via que o cara não tinha espessura. Eu acho que o Siban não vai ter a espessura para bater de frente com o Martin, justamente numa pose em que ele é muito bom. É essa a questão que eu acho que ele vai conseguir bater de frente com o Martin, podendo vencer. Não estou cravando, vai vencer, mas eu acho que ele pode. Não, mas assim, é o que Tio, todo mundo de verdade, espera que aconteça. A tua opinião é válida, porque nós estamos falando de um grande atleta, É. tá? Assim, a sua opinião é muito válida. Uma coisa é fato, Chris Bumstead tem total condições de vencer esse Show Pro, por tudo que ele já mostrou de físico na Classic. Até porque nesse Show Pro, o melhor que tem lá é quarto do Olímpia, então não tem... Se tivesse um Harry Chopin, por exemplo, da vida, tudo bem.
Então, eu acho que a tua opinião, Itinha, é muito bem válida e tem que ser respeitada. Minha visão é, para mim, eu acho que ainda, principalmente pela altura, Siban vai aparentar ser mais fino em algumas poses. E isso vai fazer com que ele perca posições. Sua visão? Minha visão é que ele, tecnicamente, mesmo com uma possível evolução de lá para cá, Não, vai ter. em questão de volume muscular, ainda é pouco para que ele se tornasse um atleta volumoso tanto quanto os outros. E ainda vou acrescentar. Em relação a volume. Em mim. Posso acrescentar. O cara que vai confrontar bem com o Siban é o Horse. Sim. Sabe por que vai confrontar bem? Atleta com linha. Porque atleta com linha versus atleta com linha. Também. Como é que você altura. compara? É difícil, meu amigo, comparar um 212 de 1,5 m com um cara de 1,80 m e lá vai fumaça, velho. Então, Entendeu? Então, vai ser difícil confrontar. Contra o Martin, é aquilo. É a aposta, se ele vai ser fino ou não. Então, o cara que vai dar show com o Siban, que vai ficar legal de ver, tipo, é Horse versus o Siban. Aonde eu vou torcer pra cacete pro Horse. Vou torcer muito. Porque é um brasileiro, é meu amigo, sou fã e acompanho desde 2016. Estou com ele desde 2016. Então, a minha torcida é 1000% pro Horse. 1000%. Eu acho que todos nós temos aí as nossas opiniões, mas eu acho que é mais ou menos isso, né, Tim? Também acho que é isso aí mesmo. Eu acho que é isso. agora Todo mundo posso aqui tem um posso comentário muito piorar, válido. posso piorar nossas posições? A A minha gente tá teoria. esquecendo Clarida. Então a minha teoria. foi o que eu falei, o Shaw, né? O Shaw Clarida tem volume. O baixinho é volumoso. Arracadíssimo. Então, por isso que eu falo assim, como é que eu comparo um atleta de alturas diferentes? Pelo volume muscular. O quanto ele tem de músculo em relação à estrutura. Isso é volume. E ele é assustador no volume. Sem dúvida nenhuma. E aí Por isso ele você- ganhou de atletas open. E aí a gente vai confrontar Tá. um super alto com um super baixo. Entendeu? Aí o Então, árbitro aí você ter vai, um você vai trabalho, olhar cara. assim, caraca, meu, esse cara tá empelotado, vai ser difícil. Então, assim, ou o Sibum faz um grande show, não vence, dá a lógica que seria o Martin ser o campeão, porque é o que tem o currículo mais forte de todos, mas na minha teoria da conspiração, pelo business e pela expectativa que isso está gerando, o Sibum vem muito bem com essa evolução, só que o Martin não vem tão bem assim, para dar a margem de perder. Será? Ele vem, mas não vem na pele, naquela condição, não vem também Você gordo. Você tá achando que o Martin não vai vir na pele então eu acho para que- dar passagem pro Siban? Isso. Se ele fizer isso, tira um pé na carreira dele. Sabe Talvez, por quê? Porque um talvez. top 4 do Mr. Olímpia Perder para um clássico que subiu a uns quilos. e perder um pro show assim. Mas se ele entrar na Mas, raula gente, depois vai gente, ficar feio. Mas é ele não que renovou hoje- recentemente? Hã? Não sei. Eu não lembro, cara. Eu Então, não acompanho pela muito. lógica e pela parte técnica, Martin vem com tudo, vence e ponto final. Essa é a lógica e a parte técnica do É a esporte. lógica, Agora, como eu falei, o esporte, principalmente hoje, não é só isso. Ele é muito relacionado ao business, certo? E o Sibum vencendo essa competição vai ser o maior business que já teve no culturismo na face da Terra. Você acha? Porque vai chocar o mundo. Vai Mas nada, para não vai nada de ficar outro mundo, feio, não. É só um show pro. é um show pro, mas Show pro e nada de outro hoje, mundo ali que tem os hoje atletas. tem Só muita. chocaria tanto se ele fosse pra Open depois. Não, mas é aí que eu. Mas vocês não Chocaria se ele terminaram. fosse com um Arnold Olha, e ganhasse a Open. queridos. Não, fala assim, ó, não é Queridos. chocar. Ele impactaria se ele fosse Mas pro campeonato, mas ganhasse e aí geraria todo A um hype, teoria como é que minha vai da ser no conspiração é exatamente essa. ele Eu vai tô ter indo um lá, ano pra eu tô trabalhar. vendo muitas coisas além da Na tua visão, da minha Pinduca, visão ele vai competir na doida. Open em 2025. É exatamente isso, meus queridos. Ele pega, vence esse show, choca o mundo inteiro. O Martin, para não sair queimado, não vem tão condicionado, e aí vai dar margem para ele passar e Mas não ganhar. era mais fácil ele deixar de ir Você pro entendeu? show? Fala assim, olha, eu não consegui ficar, deu algum problema, então Perdi ele o está voo. melhor do que eu, por isso ele ganhou, parabéns para ele. Tudo combinado, e aí ele daqui a pouco aparece como atleta da HAL. Beleza? Segundo, Sibum ganhando o show, o mundo inteiro vai falar, porra, caramba, ele ganhou a vaga pro Olímpia, na Open.
Vai todo mundo, até o Olímpia de 2025, ficar imaginando e sonhando com ele naquele palco. Mesmo que ele não vá, a audiência, o mercado, as notícias, se ele soltar um pum lá na academia dele, vai ser notícia. E se ele não falar nada, vai sempre aquela. Ele vai, ele não vai. E ele fica quietinho, no fio do bigode, entendeu? E levando todo mundo no bico. Enquanto isso, as academias dele que estão para ficar prontas vão encher de alunos, a marca dele cresce muito mais, o número de seguidores dele aumenta, que a gente até pensou que vai ser dele depois que aposentar. Se ele não aposentar, né, isso tudo vai aumentar demais. E aí, o esporte ganha com isso. O Mr. Olímpia está precisando de alguma coisa forte desse jeito para todo mundo se voltar para ele. Quanto tempo faz que a gente não tem um cara no Mr. Olímpia que arrasta multidões? É exatamente o que o Olímpia está esperando ter. Pode ser que ele não vá ser isso, mas só o fato dele poder ser isso de verdade, ganhando a vaga, tem cara que vai passar mal, tem gente que vai desmaiar, tem gente que vai ficar todo dia na internet, vai pro Olímpia, vai pro Olímpia, vai pro Olímpia. Eu acho que se ele ganhar até os donos do Olímpia. Exatamente, o Jake Wood vai falar quanto você quer para competir aqui na Open. Só que aí vai virar um Arnold de 1980, né? Bom, e por que não? Eu tenho uma visão um pouco diferente. A minha visão eu não sei se o Siban correria esse risco de entrar num acordo com o Martin eu também não. e sujar a carreira dele pro resto da vida. Um dia esse cara, daqui 10 anos, faz um podcast e fala assim, sabe aquela vez que o Siban... Combinei com ele, velho. Aí a coisa complica. Ele tem uma carreira muito sólida para fazer um esqueminha desse. Sabe? Eu acho que ele ganharia muito pouco com isso. Segundo, dinheiro... O Mr. Olímpia não tem para bancar uma competição do Siban. O Siban ganha muito dinheiro. Te dou $1 milhão. O Siban fez um podcast e disse que negou o patrocínio de $1 milhão. Então, não sei se dinheiro faria. Agora, uma coisa o Pinduca falou é verdade. Se ele ganhar o show da Open, a galera vai ficar um ano inteiro falando dele se ele vai subir na Open. E ele ganha muito com isso. Na venda dos seus produtos, da academia e tudo tal. Então, se ele ganhar esse show da Open, é um ano o nome dele vivo. Será que ele vai subir na Open? E ainda vou falar que ele vai passar o ano inteiro posando e fazendo gracinha. E aí, Olímpia 2025 é realidade? E aí, será que eu não vou? Será que eu vou na Olímpia? Classificado eu tô. Ficar o ano inteiro lá. Ele tem história para contar. Isso é uma coisa que o Pinduca fala faz todo sentido. Eu só realmente não acho que ele entraria num acordo com o Martin, do tipo, Martin, dá uma zoada no shape, eu subo, você me contrata. Ele não correria o risco daqui 10 anos, o cara tá num podcast e falar assim, lembra aquela vez que o Siban ganhou? A gente fez um acordo, eu entrei liso, tudo tal, porque ele tem uma carreira muito grande para correr esse risco. Mas eu não tiro essa sua visão. Essa minha teoria da conspiração é viajar nas ideias. Não, a lógica da coisa... Mas eu não discordo dela totalmente. Eu concordo com o fato de que se ele ganhar, ele não vai dizer assim, ganhei, mas esquece, eu não vou competir. Se ele ganhar esse campeonato, ele ganha $milhões por mês aí fácil. Ele quer mostrar que ele é o Arnold dos tempos modernos. E ganhar um show pro mostra muito isso, porque ele também sabe que o Mr. Olímpia é o campeão da Open. E outra, se o Chau Clarida ganhou, por que o Siban não pode ganhar? O Siban olhou o Chau Clarida e falou assim, eu quero, eu posso. Pronto. Boa. Fechado. Mauricião, Instagram do Itinho Lima na tela, por favor. O resultado da enquete vai Manda lá. vocês. Vamos ver. Qual colocação você acha que o segundo vai ficar no Praga Pro? Primeiro, 30%. Segundo, 29%. Terceiro, 24%. E quarto, 17%. Muito equilibrado. A maioria quer ele campeão. Não, onde que surpreendeu? Eu falei que a galera ia colocar ele campeão. A maioria acha que ele é campeão mesmo. Nada. Eu falei assim, vamos fazer a enquete, mas eu tenho certeza que a galera tá torcendo por ele. Exatamente. Tá vendo como pelo lado business... porque para o público... Pelo lado business é uma loucura isso. Ele ganhando, meu amigo. Isso só vejo $milhões entrando na conta dele. Falou tudo.